Olá pessoal, em mais uma aula de geometria espacial, nessa questão 3, a gente vai começar a abordar aqui o assunto de poliedros, ok? E ela diz o seguinte: qual é o número de faces, de vértices e arestas, né, de um cubo e dessas outras figuras? Então, iniciando aqui pelo cubo, queremos saber o que? Número de faces, o número de arestas e o número de vértices, ok? Aí eu fiz o desenho aqui do cubo, mas também trouxe aqui para vocês visualizarem, né? Darem uma olhadinha em um cubo de acrílico, ok? Aqui, ó, vocês podem ver. As faces são essas regiões planas, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, aqui atrás 4, 5, certo? E no chão mais outra. Então são 6 faces. Vou anotar aqui 6 faces. Quantas arestas? Voltando aqui para o acrílico, as arestas são esses segmentos, tá? Que compõem as faces. Então aqui a gente tem 4, ó. Mas para facilitar a contagem, vamos fazer o seguinte: a gente vai contar assim, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco, pronto. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Embaixo a gente vai ter outras 4, certo? Então 8 arestas e ainda restam essas arestas laterais, que são outras 4, tá? Então são um total de 12 arestas. Aqui, 12 arestas. E quantos vértices? Os vértices são onde duas arestas concorrem, tá certo? Se intersectam, duas ou mais. Nesse caso aqui, ó, as 3 arestas concorrem nessa pontazinha aqui, ó. Essa ponta é um vértice. Então a gente vai ter 4 vértices aqui em cima, 4 aqui embaixo e só, tá? São 8 vértices. Pronto. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, ok? Vamos fazer o mesmo agora para o tetaedro. Número de faces, número de arestas e de vértices. Eu também trouxe aqui o acrílico do tetaedro para vocês verem. E aí vamos contar o número de faces de um tetraedro. Como o próprio nome sugere, ok? Ele tem 4 faces, ó. 1, 2, 3 e a parte aqui de baixo, 4. É uma pirâmide que tem 4 lados, 4 faces, ok? Então, aqui, 4 faces. Quantas são as arestas? Vamos voltar aqui a figura. Olha, 1, 2, 3, 4 aqui atrás, ó, e 5 e aqui 6, ok? Então são 6 arestas. E quantos vértices? Voltamos aqui ao poliedro. A gente vai ter aqui um vértice aqui em cima, ó, 2 aqui atrás, e aí 3 e 4. Somente 4 vértices. Muito bem. Vamos agora... Bom, qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos agora ao octaedro fazer o mesmo. Faces, arestas e vértices. Também trouxe o octaedro. Vamos observá-lo. O octaedro é esse poliedro aqui, que é como se ele fosse uma pirâmide aqui em cima e outra pirâmide embaixo, tá? 2 pirâmides de base quadradas coladas uma na outra. Quantas faces? 1, 2, 3, 4. 4 faces em cima e 4 faces embaixo. Total de 8 faces.
Por isso o nome octa, tá? De 8. A mesma forma, tetra, de 4. Eles se referem ao número de faces. Quantas arestas tem um octaedro? Vamos contar aqui as arestas. De novo aqui voltando ao poliedro. As arestas. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Essas 4 aqui, ó, assim fica fácil de visualizar. Do outro lado nós temos também outras 4. Tá? 1, 2, 3 e 4. E ainda tem essas outras aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Então, são 12 as arestas de um octaedro. Aqui é 12. E quantos são os vértices? Vamos lá, ó. Os vértices são aqui essas pontas, ó, onde as arestas se encontram. Então, 1, 2, aí 3, 4, rodeando aqui. Aí tem mais um aqui em cima e mais outro aqui embaixo, tá? Então, são 6 vértices. Já sabe, né? Dúvidas, posta aí no comentário. Vamos agora ao dodecaedro. Dodecaedro também tem aqui o sólido para a gente estudá-lo. Aqui está a minha figura que desenhei. O dodecaedro, ele tem o nome dodecaedro aqui, o prefixo, ele também se refere a 12, tá? Vamos contar. Então, olhando aqui a figura, o poliedro de acrílico, a gente vai ter, ó, aqui em cima uma face pentagonal, e aí você pode contar aqui mais 1, 2, 3, 4 aqui, ó, e 5. Então, aqui temos 5, com mais essa de cima, 6. Na parte de baixo, a gente vai ter a mesma coisa, tá? Outras 6. Então, 12 foi como eu já tinha falado. O prefixo dodé se refere a 12. Quantas arestas? Vamos lá, voltar aqui ao poliedro e contar as arestas. A gente vai ter aqui, ó, 5 arestas. De cada um desses vértices, a gente vai ter outras 5 arestas. Tá? Entendeu aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, com essas 5 aqui, que formam esse pentágono, e essas outras 5, a gente tem 10. Do outro lado, a mesma coisa. Mais 5 aqui, e mais 5 descendo aqui, outras 10. Resta contar essas aqui, essas arestas que aparecem em forma de zigue-zague, tá? Que são outras 10. Totalizando 30 arestas. Certo? Quantos são os vértices? Vamos lá. Me ajudem aí a contar. A gente tem de vértices aqui, ó, 5 vértices. Do outro lado, outros 5 aqui. E agora contando esses vértices aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, mais 5. Então, a gente vai ter 20 vértices. Certo? E, para finalizar esse exercício, a gente agora vai tratar do icosaedro. Também trouxe aqui o acrílico dele, para a gente dar uma olhada. Vamos determinar o número de faces primeiro, depois arestas e depois vértices. Quantas faces? Vamos lá. Esse é o icosaedro. Também tem ali no meu desenho, né? Mas aqui vai ficar melhor da gente visualizar. O icosaedro, a gente vai poder visualizar aqui em cima 5 faces triangulares. A mesma coisa acontece na parte de baixo dele, tá? Outras 5 faces triangulares, ó, tô segurando aqui as 5 e aqui as 5. E restam essas faces laterais aqui. E se nós contarmos, tá? Com cuidado, a gente vai observar que também existem mais 10 triângulos. E aí a gente chega a um total de 20 faces. 5 mais 5 mais 10. Esse 20 também ele está aqui no prefixo, tá? Esse có está referenciando aí ao 20. Quantas são as arestas? Vamos lá, me ajudem aí a contar. Quantas arestas? Olha,
Aqui a gente vai ter 5 arestas, certo? E essas 5 arestas, aqui fechando como se fosse a base de uma pirâmide, outras 5. Então aqui eu tenho 10 arestas. Do outro lado, mesma coisa, eu vou ter também mais 10 arestas. Restam contar agora essas arestas do corpo aqui lateral, que são outras 10, certo? Então são 30 arestas. Muito semelhante lá, na verdade igual, né? O mesmo raciocínio do dodecaedro. Certo? E agora, para finalizar, o número de vértices, vamos lá, observe, ó. A estratégia que eu vou utilizar para contar vai ser essa. Um vértice, vou usar aqui a caneta para apontar para ele, ó, um vértice. Aí a gente vai ter aqui 2, 3, 4, 5 aqui, ó. 6. Então, nessa região eu tenho 6 vértices. Se nós virarmos, a gente vai ter outros 6 vértices aqui, tá? 1 e mais 5. E aí, ao procurar vértices aqui na parte central, a gente não vai encontrar, pois esse vértice já foi contado aqui e esses 2 vértices já foram contados aqui. Então, 6 desse lado, 6 desse outro lado, totalizam 12 vértices. Gente, então é isso. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? E até a nossa próxima aula.